Você conhece alguém com bipolaridade? E esquizofrenia? Essas são algumas doenças psicológicas que estão no meio da sociedade e que devem ser acompanhadas por um profissional. Mas o assunto que vamos falar agora é a síndrome TPB, transtorno de personalidade borderline. Como grande característica desse transtorno de personalidade, destaca-se a sensação crônica de vazio, também a impulsividade e um grande medo do abandono. São pessoas que têm uma hipersensibilidade em relação às suas próprias emoções e aos estímulos que chegam, então, tanto dentro quanto fora, tem uma hipersensibilidade aos estímulos que acontecem. São pessoas que tendem a oscilar muito de humor, inclusive, bem diferente da bipolaridade, cujo se pensa dois polos, o polo depressivo e o polo eufórico, tendo características, inclusive, bem diferentes. Já no transtorno de personalidade borderline, os seus portadores tendem a sentir essas oscilações de humor, essa troca, câmbio de humor, no mesmo dia. São caracterizados também por serem pessoas que sentem demais, como se fosse quase que 100% emoção e 0% de razão. Inclusive, são pessoas que tendem a ter um grande conflito voltado para suas relações, tendem a ter relações muito conturbadas, justamente por essa questão do vazio e o medo do abandono. Uma ansiedade muito grande em relação a isso pode tornar que essas pessoas, inclusive, possam se tornar agressivas tanto consigo mesmas quanto com as outras pessoas. No Brasil, são mais de 2 milhões de brasileiros com a doença. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, nos ambulatórios são cerca de 205 pacientes com transtorno, sendo que de 8 a 10% cometem o suicídio. A doença atinge homens e mulheres, embora as mulheres busquem mais o tratamento, representando cerca de 75% dos casos nos consultórios. São pessoas que tendem com a impulsividade, penderem para sentimentos muito hostis e terem atitudes impulsivas. E podem ser variadas, como compras impulsivas, abuso de químicos, direção perigosa. São pessoas que tendem uma tendência autodestrutiva. Então, pensamentos, ideações suicidas são muito recorrentes, atitudes autolesivas também muito recorrentes. São pessoas que têm, inclusive, uma distorção de imagem muito grande. A forma como se enxergam é muito distorcida, né? De um jeito muito negativo. E isso faz com que a aceitação de si acaba sendo baseada na aceitação que vem de fora, aceitação do outro. E o que acarreta para a desenvoltura da TPB? E quais são os fatores para o diagnóstico? O psicólogo ressalta alguns deles. Sempre a gente considera fatores genéticos. Fatores genéticos sempre são importantes para todos os tipos de psicopatologia, obviamente. Mas outros fatores contam como fator ambiental. Geralmente é muito comum a gente encontrar, principalmente na clínica, é muito comum a gente encontrar pessoas que na sua infância sofreram abusos importantes, abusos físicos, abusos psíquicos, abusos sexuais, e isso gera uma grande marca, inclusive marca desse vazio crônico e dessa falta de autocuidado. Mas a gente não pode diagnosticar, inclusive, é um critério diagnóstico a gente avaliar isso a partir da adolescência e início da fase adulta. Porque, como se trata de um transtorno de personalidade, na infância ainda isso não está, essas características de personalidade ainda não estão fechadas. Então, é necessário esperar mais tempo para entender se essas características autodestrutivas elas vão ter uma reverberação na sua personalidade na adolescência, no início da fase adulta. Inclusive na adolescência, onde começa as relações interpessoais, as paixões, onde começa a se relacionar de uma maneira mais expansiva, onde se apresentam os conflitos voltados para as relações.
as impulsividades se tornam mais evidentes, esses comportamentos autodestrutivos se tornam mais evidentes, e aí, com certeza, é necessário uma intervenção.